Há alguns meses, uma coisa estranha começou a acontecer em minha casa. Tudo começou com uma decisão aparentemente simples. Minha esposa trouxe para casa uma boneca de pano antiga, dessas que são todas costuradas à mão. Ela disse que a achou em uma lojinha de antiguidades e ficou encantada com o ar rústico e nostálgico dela. Admito que, quando vi aquela boneca, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era uma peça particularmente assustadora, mas havia algo nos olhos bordados, nas feições simplórias, que me deixou inquieto. Senti como se aquele rosto inexpressivo me encarasse de alguma maneira, mas achei que era coisa da minha cabeça. Minha esposa colocou a boneca em uma prateleira na sala, dizendo que achava um bom lugar para ela. Nos primeiros dias, eu mal notava a presença dela, até que alguns detalhes começaram a me incomodar. Certa noite, quando estava sentado no sofá, tive a nítida impressão de que o olhar da boneca seguia meus movimentos. Eu mudava de posição, de alguma forma, parecia que aqueles olhos bordados continuavam fixos em mim. Ri de mim mesmo, pensando que era um sinal de que estava cansado e estressado demais. As coisas mudaram quando comecei a notar barulhos estranhos em casa, principalmente à noite. Eram pequenos estalidos, como se algo estivesse sendo mexido ou empurrado. Minha esposa também começou a acordar no meio da noite, ouvindo sons que vinham da sala. Uma vez, fomos verificar juntos e tudo parecia normal. Mas, ao nos virarmos para voltar ao quarto, vimos a boneca caída no chão, de bruços, como se tivesse sido jogada ali por alguém. Eu a peguei e a coloquei de volta na prateleira. Mas depois daquela noite, sempre que acordava de madrugada, sentia um peso no ar, como se a casa estivesse diferente, mais densa, mais fria. A partir dali, as coisas começaram a ficar mais frequentes e assustadoras. Uma noite, estávamos dormindo, quando ouvi algo que parecia um arranhar na parede. Era um som baixo, mas constante. Levantei-me e fui até a sala, mas a casa estava quieta demais, o tipo de silêncio que quase dói de tão intenso. A boneca estava na prateleira, mas desta vez, parecia estar em uma posição ligeiramente diferente. Com o coração batendo mais rápido, aproximei-me. Ao encarar aquele rostinho bordado, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se eu estivesse frente a frente com algo que sabia que estava me observando. Para quem está assistindo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com amigos que curtem histórias assustadoras como esta. Assim você me ajuda a trazer mais relatos como esse. Depois disso, comecei a deixar as luzes da sala acesas durante a noite. Minha esposa já estava começando a ficar incomodada com a situação, então decidi tirar a boneca da prateleira e guardá-la no armário. No dia seguinte, quando entrei na sala, tive um susto. Lá estava ela, de volta à prateleira, sentada exatamente na mesma posição de antes. Conferi o armário, pensando que talvez minha esposa tivesse mudado de ideia e a tivesse colocado de volta, mas ela jurou que não mexeu na boneca. Aquela noite me deixou ainda mais desconfiado. Eu não queria admitir que algo tão simples quanto uma boneca pudesse estar me afetando, mas era inegável. Minha mente estava a mil. Decidi, então, conversar com minha esposa para nos desfazermos da boneca. Comentei que desde que ela tinha trazido aquilo para casa, parecia que estávamos sendo observados e que as noites estavam ficando cada vez mais estranhas. Minha esposa, sempre prática, sugeriu que eu estava exagerando, mas concordou em deixar a boneca guardada fora de vista por um tempo, pelo menos até eu me sentir mais confortável. Enfiei a boneca em uma caixa e guardei-a no fundo do armário da lavanderia, onde quase nunca mexíamos. No entanto, naquela noite, a sensação de estar sendo observado não diminuiu. Pelo contrário, parecia que estava mais forte. Minha esposa dormia tranquilamente ao meu lado, mas eu fiquei acordado, ouvindo o silêncio da casa, um silêncio que agora parecia pulsar, cheio de algo que eu não conseguia explicar. Às 3 da manhã, fui despertado por um som seco e abafado, vindo do corredor. Era como se alguma coisa tivesse caído. Levantei-me com cuidado, tentando não fazer barulho, e fui até a lavanderia. Abri a porta devagar, com uma lanterna na mão, iluminando o ambiente. A caixa onde eu tinha guardado a boneca estava lá, mas aberta. E a boneca estava fora dela, caída no chão. Naquele momento, senti um calafrio subir pela espinha. Aproximei-me devagar, com o coração batendo no peito, e peguei a boneca. O tecido parecia estranhamente frio ao toque, e, sem saber o que fazer, joguei-a de volta na caixa e fechei com força, garantindo que a tampa estivesse bem encaixada. Mas a partir daí, tudo piorou. Nas noites seguintes,
eu e minha esposa começamos a ouvir sussurros vindo de algum lugar da casa. Era baixo, quase imperceptível, mas constante. Eu tentava me convencer de que era apenas o som do vento ou algum ruído da rua, mas os sussurros eram persistentes, quase como se alguém estivesse falando ali mesmo, ao nosso redor, mas de uma maneira que só podíamos ouvir quando estávamos prestes a dormir. A sensação de desconforto e de que algo estava fora do lugar aumentava a cada dia. Então, uma noite, enquanto eu estava no quarto, a energia caiu de repente, deixando tudo na escuridão total. O relógio digital apagado, o silêncio absoluto e um frio cortante que parecia ter surgido do nada. Peguei o celular e iluminei o quarto, tentando acalmar minha respiração enquanto me perguntava o que estava acontecendo. Foi então que ouvi um barulho vindo da sala, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Respirei fundo e fui em direção ao som, o celular em mãos como única fonte de luz. Ao entrar na sala, iluminei o chão, e lá estava a boneca. De alguma forma, tinha saído da lavanderia e estava deitada no centro da sala, com o olhar vazio voltado para mim. A visão daquela boneca no chão da sala me paralisou por um instante. Como ela poderia ter saído da lavanderia? Eu mesmo a tinha colocado na caixa e fechado bem, e a tampa ainda estava lá, intocada quando deixei a lavanderia mais cedo. Me aproximei dela, sem saber ao certo o que fazer, e então, por um segundo, me perguntei se aquilo tudo não era alguma brincadeira de mau gosto. Talvez minha esposa estivesse me pregando uma peça, mas o pensamento se desfez no momento em que eu a ouvi tossir no quarto, como se estivesse virando na cama. Ela estava dormindo profundamente, então só restava a conclusão de que algo estranho realmente estava acontecendo. De repente, senti o ar ficar gelado, um frio denso e quase cortante que parecia emanar de algum ponto próximo. Meus olhos não desviavam daquela boneca, que continuava largada no chão, com seus olhos bordados apontados diretamente para mim. Senti minha respiração acelerar e, numa tentativa de manter o controle, disse em voz alta, como se estivesse tentando me convencer: "É só uma boneca. Nada disso faz sentido." Com a voz ecoando pelo silêncio, tomei coragem, peguei a boneca do chão e levei-a para a cozinha. Decidi que precisava me livrar dela de uma vez por todas. Peguei um saco de lixo, coloquei-a dentro, sem hesitar, saí de casa. A noite estava estranhamente quieta, sem nenhum barulho de vento ou de animais, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar o que eu estava prestes a fazer. Atravessei o jardim e fui até a lixeira da frente, jogando a boneca lá dentro e fechando a tampa com força. Permaneci parado por um instante, encarando a lixeira como se esperasse que algo saísse de lá. Mas tudo permaneceu silencioso. Com um suspiro de alívio, voltei para dentro e tranquei a porta. Tentei me convencer de que aquilo resolveria o problema, de que era só uma boneca e que minha mente estava pregando peças. Naquela noite, voltei para o quarto e deitei-me ao lado da minha esposa, que ainda dormia tranquilamente. O quarto estava finalmente tranquilo, e, pela primeira vez em dias, consegui relaxar um pouco. Mas, exatamente às 3 da manhã, fui acordado por um som que me deixou com os nervos à flor da pele. Passos leves, quase imperceptíveis, ecoando pelo corredor. Prendi a respiração, ouvindo atentamente. Os passos vinham na direção do nosso quarto, parando em frente à porta. O silêncio voltou, mas algo naquela quietude era insuportável, como se houvesse uma presença logo do outro lado. Decidi não abrir a porta, apenas fiquei imóvel, com o coração batendo descontrolado, até que o som cessou completamente. No dia seguinte, me levantei e fui direto para a lixeira, mesmo com a sensação de que não adiantaria. Ao abrir a tampa, minhas suspeitas se confirmaram. A lixeira estava vazia, sem nenhum sinal da boneca. Passei o resto do dia agitado, tentando manter minha mente ocupada, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Evitei contar tudo à minha esposa, achando que ela poderia me considerar louco, mas ao cair da noite, não conseguia mais esconder minha inquietação. Eu mal conseguia relaxar e, naquela madrugada, os mesmos passos voltaram, mais fortes, mais próximos. Tomei coragem e saí do quarto para checar. Quando cheguei ao corredor, vi uma sombra, pequena, projetada contra a parede, como se alguém estivesse à espreita. Fui em direção ao ponto de origem da sombra, tentando controlar o medo que já me dominava. Ao dobrar a esquina, para meu completo horror, lá estava ela, sentada no meio do corredor, olhando diretamente para mim. Eu estava petrificado. Lá estava a boneca, a mesma que eu tinha jogado fora, sentada no corredor, como se nunca tivesse saído de casa. Seus olhos,
costurados grosseiramente com linhas escuras, pareciam vazios, mas de algum modo me encaravam. Eu sentia que, se eu desviasse o olhar, algo pior aconteceria. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Alguém devia estar pregando uma peça em mim. Talvez um vizinho. Mas como? Ninguém sabia da boneca, e minha esposa estava visivelmente alheia a tudo isso. Dei um passo à frente, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. O silêncio ao redor era sufocante, o tipo de silêncio que só existe quando algo muito errado está acontecendo. Fiz algo que nunca pensei que faria. Me agachei e peguei a boneca novamente. Desta vez, queria acabar com isso de uma vez por todas. Carreguei-a até a cozinha, mas ao colocá-la sobre a bancada, algo caiu do seu pequeno bolso de pano, algo que eu não tinha visto antes. Era um pedaço de papel, amassado e amarelado, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Desdobrei-o e, para minha surpresa, estava em branco. Olhei para a boneca e depois para o papel, tentando entender o significado daquilo. Era como se cada detalhe estivesse minando a minha sanidade aos poucos. Resolvi não perder mais tempo com o pedaço de papel. Ignorei aquilo e voltei a me concentrar na boneca. Peguei uma sacola de pano mais resistente e joguei-a lá dentro, dando várias voltas na sacola para ter certeza de que não sairia dali. Ainda não satisfeito, saí de casa e andei até o final da rua, onde havia um container de lixo industrial que ninguém usava. Abri a tampa e joguei a sacola lá dentro, ouvindo o barulho seco dela caindo no fundo metálico. Com o alívio de finalmente me livrar daquilo, voltei para casa, me sentindo um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo observando cada canto, cada detalhe do caminho. No entanto, essa sensação de alívio foi breve. No meio da noite, fui despertado novamente. Não era um som específico, mas uma sensação. Abri os olhos, e a casa estava escura e quieta, mas aquele frio estranho parecia ter retornado, se infiltrando pelos cômodos. A minha mente estava confusa e, para piorar, uma ideia terrível passou pela minha cabeça. Algo que eu não queria acreditar. Decidi levantar, tentar entender a situação, e fui andando pela casa, observando cada detalhe ao redor. Foi então que o ar se tornou mais pesado, e meu estômago revirou. Ao acender a luz da sala, fiquei completamente imóvel. A boneca estava de volta, no meio da sala, posicionada de forma que estivesse de frente para a porta, como se esperasse por mim. Minha respiração ficou pesada, e o coração parecia querer sair do peito. Aquela boneca no meio da sala me encarava de volta com seus olhos vazios de linha preta. Eu me aproximei lentamente, ainda tentando encontrar uma explicação lógica. Ela tinha voltado do container de lixo como se tivesse vida própria. Mas, por mais que meu cérebro tentasse racionalizar, uma sensação de terror me dominava. Com uma hesitação que eu nunca senti antes, estendi a mão para pegá-la, mas um calafrio me atravessou o corpo. Parecia que a boneca emanava algo denso e opressivo, algo que fazia meu estômago revirar. Eu sabia que precisava de uma prova de que aquilo não era coisa da minha cabeça. Peguei o celular no bolso e tirei uma foto dela ali, no meio da sala, como se assim eu pudesse ter certeza de que não estava sonhando. Ao olhar para a foto no visor, senti um nó na garganta. Na imagem, a boneca estava em um ângulo ligeiramente diferente do que eu via a olho nu, como se tivesse se movido. Era um detalhe mínimo, mas não deixava dúvidas. A posição da cabeça dela estava um pouco mais inclinada, e eu podia jurar que seus olhos pareciam mais focados em mim. Tentei afastar o pensamento de que eu estava perdendo o controle, mas era difícil. Eu sabia que tinha feito tudo para me livrar daquela coisa, e ainda assim, ela estava de volta. Foi quando ouvi um barulho leve vindo da cozinha, um som como o ranger de uma cadeira sendo arrastada. Meus músculos se enrijeceram, e um instinto de sobrevivência me disse para não ir lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Aproximei-me devagar, passo a passo, sentindo o coração acelerar ainda mais. Ao chegar à entrada da cozinha, observei cada canto, mas estava vazia. O silêncio era completo, pesado, e só o ruído do meu próprio respirar quebrava aquela tensão. Retornei à sala, ainda com o celular na mão, e, de novo, a boneca parecia ter mudado de posição. O olhar dela estava um pouco mais direcionado para a porta, o que era impossível, já que eu não havia mexido nela. Senti uma mistura de raiva e pavor crescendo dentro de mim. Por mais irracional que aquilo parecesse, eu sabia que não podia simplesmente ignorar. Peguei a boneca novamente e, dessa vez, minha paciência estava no limite. Com passos firmes, levei-a até a garagem.
Decidi que jogá-la no lixo não era suficiente, precisava de algo mais drástico. Peguei uma caixa de ferramentas e coloquei-a na bancada. Com as mãos trêmulas, procurei uma tesoura. Se a boneca estava me causando tudo aquilo, eu iria destruí-la por completo. Abri a sacola de pano onde a coloquei e a puxei para fora. Coloquei a boneca sobre a bancada, pronta para cortá-la em pedaços, mas, no exato instante em que toquei sua superfície macia e gasta com a lâmina, uma sensação de mal-estar profundo me invadiu. Era como se algo invisível se agarrasse a mim, um peso que dificultava a respiração e fazia minha visão escurecer levemente nas bordas. Mesmo assim, com as mãos firmes, comecei a cortar uma das costuras do braço da boneca. A cada corte, senti o ambiente ao meu redor ficar mais frio, mais opressor, e, de repente, um som me fez congelar. Não era um ruído comum, mas sim um leve sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho atrás de mim. Um calafrio desceu pela minha espinha, e meus olhos se voltaram lentamente para o reflexo no vidro da janela da garagem. O reflexo da boneca estava lá, intacta, mesmo enquanto eu cortava seus pedaços. Eu podia ver claramente no vidro que ela continuava inteira, observando meus movimentos com aquele olhar vazio. Senti meu corpo gelar e soltei a tesoura, que caiu com um estrondo seco na bancada. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia disparado no peito. Aquilo estava longe de qualquer explicação lógica, e eu já não sabia o que fazer. Precisava contar para minha esposa. Subi as escadas, cada degrau rangendo como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra mim. Entrei no quarto, onde ela já estava deitada, meio adormecida. Hesitei, mas sabia que precisava falar com ela, expor o que estava acontecendo antes que eu mesmo perdesse a sanidade. Ela se virou sonolenta, com uma expressão de irritação e preocupação ao mesmo tempo. Quando expliquei o que estava acontecendo com a boneca, ela se sentou na cama, me olhando com uma mistura de ceticismo e preocupação. "Você está bem? Será que você não está exagerando?" perguntou ela, claramente tentando ser compreensiva, mas sem acreditar totalmente. Respirei fundo e tentei explicar da forma mais direta possível, contando sobre as mudanças sutis de posição, o retorno da boneca depois de jogá-la no container, e até mesmo o reflexo inexplicável na janela da garagem. Mesmo enquanto eu falava, me parecia insano, mas eu não conseguia segurar o medo que crescia dentro de mim. Ela suspirou, agora mais alerta, e finalmente aceitou descer comigo até a garagem. Talvez ver com os próprios olhos a convencesse de que algo estava errado. Descemos juntos, e eu notei que sua expressão começava a mudar de ceticismo para inquietação. Quando chegamos à garagem, acendi a luz e apontei para a bancada, onde deixei a boneca cortada. Mas, para meu espanto, a boneca estava intacta, sem um arranhão, como se eu nunca tivesse tocado nela com a tesoura. Ela olhou para mim, agora com uma expressão de profunda preocupação. "Isso é alguma brincadeira sua? Por que você está tão assustado com uma simples boneca?" Ela perguntou, claramente abalada, mas tentando se manter racional. "Eu juro, eu cortei essa boneca. Eu vi ela. Comecei, mas as palavras me escaparam. Eu não conseguia explicar o que eu mesmo não entendia. O que estava acontecendo ali era além de qualquer coisa que eu já tivesse vivido." Ela se aproximou, pegou a boneca nas mãos e a olhou de perto, com uma expressão de nojo misturada com desconforto. "Se essa boneca te incomoda tanto, vamos nos livrar dela de uma vez por todas." Ela saiu da garagem, me puxando pela mão e levando a boneca consigo. Eu segui, intrigado e um pouco aliviado ao ver que ela estava levando aquilo a sério. Fomos até o quintal, onde ela pegou uma sacola plástica e colocou a boneca dentro. Amarrou-a com força e disse: "Amanhã cedo, a gente leva isso para um lugar bem longe daqui. Talvez eu não tenha visto o que você viu, mas não quero essa coisa em casa também, não depois de tudo que você falou." Naquela noite, dormimos inquietos, cada barulho pequeno nos despertava. Eu sentia a tensão no ar, e a expressão dela refletia o mesmo desconforto. Estávamos nos forçando a pensar que aquilo era o fim, que aquela boneca, de alguma forma, era só um objeto comum. Mas, no meio da madrugada, fui acordado por um leve som vindo da sala. Olhei para minha esposa ao lado, que continuava dormindo, e me levantei devagar. O som se repetiu, era como um sussurro abafado. Andei pelo corredor, sem querer acordá-la. Na sala, encontrei a sacola plástica rasgada no chão. O que vi ali fez meu estômago dar um nó. A boneca estava jogada no chão, fora da sacola, como se alguém a tivesse retirado e deixado ali de propósito. A sacola estava completamente rasgada,
como se tivesse sido cortada, mas as pontas eram irregulares, quase como se tivessem sido mastigadas. Respirei fundo, tentando afastar o pavor crescente. Tudo dentro de mim gritava que algo estava muito errado, mas ainda assim, eu me forçava a pensar em explicações racionais. Talvez o saco tivesse rasgado com o movimento que fiz ao sair para o quintal. Talvez a boneca tivesse caído sem que percebêssemos. Tentei me convencer disso, mas ao dar um passo para trás, o som abafado voltou. Dessa vez, parecia um leve sussurro, vindo de perto. Olhei ao redor, mas a casa estava escura e silenciosa. A respiração entrecortada era a única coisa que eu conseguia ouvir. De repente, senti uma presença atrás de mim, e meu corpo inteiro se arrepiou. Ao me virar, encontrei minha esposa parada na porta da sala, os olhos meio cerrados de sono, mas com uma expressão que era uma mistura de preocupação e desconfiança. "O que você está fazendo aqui no meio da noite?" sussurrou ela, cruzando os braços, tentando manter a voz firme. "Eu acho que a boneca saiu da sacola", disse, me sentindo um pouco ridículo. Mas ao ver a boneca ali, ela pareceu acreditar, ao menos em parte, no que eu estava dizendo. Sem dizer nada, ela caminhou até a boneca e a pegou, olhando para mim com uma expressão cansada e nervosa. "Se isso está te assustando tanto, talvez seja melhor a gente se livrar dela agora. Não quero mais essa coisa aqui, e claramente você também não." Ela voltou para a garagem, e eu a segui em silêncio, sentindo o ar pesado ao nosso redor. Era como se o próprio ambiente estivesse saturado de um silêncio incômodo, ao mesmo tempo, pulsante. Ela pegou uma caixa de papelão, colocou a boneca lá dentro e a selou com fita adesiva. A ideia era que aquilo ficasse o mais bem guardado possível até que pudéssemos nos desfazer dela de vez. Voltamos para o quarto, mas nenhum de nós conseguiu dormir direito depois disso. O silêncio da casa parecia ter uma tensão estranha, e mesmo sem falarmos sobre o que estávamos sentindo, ambos percebíamos que algo parecia nos observar. Na manhã seguinte, antes de sairmos para o trabalho, minha esposa pegou a caixa com a boneca e a colocou no porta-malas do carro, com a intenção de deixá-la em algum local bem longe dali. Entramos no carro e seguimos em direção ao trabalho em silêncio, sem mencionar a boneca, como se evitássemos ao máximo que aquele assunto ainda estivesse entre nós. Dirigimos por alguns quilômetros até chegarmos a um terreno baldio próximo ao caminho que costumávamos fazer. Ela parou o carro, desceu e, sem hesitar, retirou a caixa e a deixou lá. Ficamos em silêncio o restante do trajeto até o trabalho, tentando afastar os pensamentos sombrios que haviam se instalado desde a noite anterior. No entanto, ao voltar para casa, ao entrar na garagem, senti um frio percorrer minha espinha ao ver a mesma caixa de papelão. A visão da caixa ali, intacta, de volta ao nosso lar, fez meu coração acelerar. Não havia explicação lógica para aquilo. Eu tinha visto minha esposa deixá-la no terreno baldio, e agora ela estava ali, no mesmo lugar onde a deixamos pela manhã. O frio tomou conta do meu corpo, e por um momento, fiquei paralisado, apenas observando, sem saber o que fazer. Minha esposa, que já estava dentro de casa, nem sequer percebeu, ou talvez tivesse tentado ignorar, como eu. Mas, naquele instante, o ar estava carregado de algo que não conseguia definir. Tirei a chave da ignição, saí do carro e me aproximei lentamente da caixa. O silêncio da noite parecia ainda mais opressor. Meu instinto dizia para não tocar nela, mas eu não sabia como ignorar o que estava acontecendo. Quando estiquei a mão para tocar a caixa, ouvi passos suaves atrás de mim. Minha esposa apareceu na porta da casa, o olhar preocupado, mas também um pouco assustado, como se sentisse a mesma tensão no ar. "Você viu isso?" perguntei, a voz falhando um pouco. Ela balançou a cabeça, mas não parecia surpresa. "Não pode ser. Eu deixei lá. Eu juro." A insegurança em sua voz era clara, mas ao mesmo tempo, havia algo mais, como se ela estivesse tentando se convencer de que tudo não passava de um mal-entendido. Eu estava tremendo, mas não pude evitar. Abri a caixa, a mão fria e hesitante, temendo o que encontraria lá. E lá estava a boneca, mais uma vez. Mas não era exatamente a mesma. Algo estava diferente. Ela estava com as pernas viradas para o outro lado da caixa, como se tivesse se movido sozinha. A sala ficou em silêncio absoluto por um instante. O olhar de minha esposa se fixou na boneca e ela engoliu em seco. Eu não consigo mais ficar com isso. Ela sussurrou, sua voz tão baixa que quase não a ouvi. "Tem algo errado com essa boneca, não tem?" Fiquei em silêncio, observando-a. Eu sabia o que ela queria dizer, mas ao mesmo tempo,
Não queria acreditar. Parecia loucura, mas a sensação de que algo estava nos observando, de que não estávamos mais sozinhos, era insuportável. Ela pegou a boneca da caixa e, sem dizer uma palavra, caminhou até o jardim. Eu a segui, sem saber o que dizer ou fazer. Ela se agachou em frente ao canteiro de flores e começou a cavar, como se fosse algo que já tivesse decidido fazer. O silêncio entre nós foi cortante. Eu sei que você está com medo, mas a gente não pode simplesmente fingir que isso não está acontecendo, ela disse, com os olhos fixos na terra, as mãos tremendo enquanto colocava a boneca dentro do buraco. Se algo estranho está acontecendo, precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu não sabia o que pensar, mas ao ver a expressão dela, sabia que ela estava igualmente aterrorizada. Não era só a boneca, mas o que ela estava representando, o começo de algo que não podíamos mais controlar. Depois de cobrir a boneca com terra, minha esposa ficou em silêncio, observando o local como se esperasse que algo acontecesse. Voltei para dentro de casa, com o peso de uma sensação estranha me acompanhando. Olhei para minha esposa, que ainda estava com os olhos fixos no jardim, e tentei encontrar palavras. Você realmente acha que isso vai resolver? Ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça, como se não tivesse certeza de nada. Ao entrar na casa, a luz da sala piscou por um segundo, e eu quase pude jurar que vi algo refletido na janela. Um movimento rápido, quase imperceptível, como se a boneca estivesse de volta. Eu estava prestes a perguntar a ela se ela tinha visto aquilo, quando o som de um leve sussurro cortou o ar. Não era a voz de minha esposa, mas uma voz baixa, quase inaudível, que vinha da direção da janela. Um frio percorreu minha espinha. Minhas pernas estavam fracas, e eu nem percebi quando já estava em frente à janela, observando a escuridão lá fora. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante da rua. Eu podia sentir a pressão no meu peito, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Você ouviu isso? Perguntei, minha voz rouca. Minha esposa estava parada atrás de mim, sem dizer uma palavra. Olhei para ela, e o pânico era visível em seus olhos. Ela balançou a cabeça, como se não quisesse ouvir. Mas, naquele momento, eu sabia que ela também sentia o que eu sentia. E, então, o som novamente. Um leve sussurro. Não consegui entender o que estava sendo dito, mas a sensação de que não estávamos mais sozinhos na casa era avassaladora. Naquela noite, nenhuma de nós conseguiu dormir. A tensão no ar era insuportável, como se algo nos observasse a cada movimento. O medo era palpável, e a sensação de estar sendo vigiado só crescia a cada minuto. A manhã seguinte chegou, mas não trouxe alívio. Ao sairmos para o trabalho, eu e minha esposa nos olhávamos, como se ambos soubéssemos que algo estava prestes a acontecer. Algo que não conseguíamos controlar. E, embora tentássemos agir como se fosse um pesadelo do qual poderíamos acordar, sabíamos que, no fundo, não havia volta. Algo havia mudado, e não sabíamos se seria possível voltar ao que éramos antes. O dia seguiu, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. A rotina parecia seguir seu curso normal, mas meu olhar constantemente se voltava para a janela, para o jardim onde a boneca havia sido enterrada, e para minha esposa, que, apesar de tentar esconder, demonstrava uma ansiedade que eu também sentia. Ela não tocou mais no assunto, e eu, por mais que quisesse entender o que estava acontecendo, não tinha coragem de perguntar de novo. Naquela noite, enquanto jantávamos, a tensão entre nós era palpável. A casa estava estranhamente silenciosa, e o som da TV, que normalmente preenche a sala, parecia mais distante. Cada pedaço de comida que eu colocava na boca parecia sem gosto, como se a cada mordida a realidade estivesse mais distorcida. Eu não sabia mais em quem confiar, se era naquilo que eu sentia ou nas explicações racionais que tentava forjar para mim mesmo. Minha esposa terminou de comer em silêncio e se levantou da mesa. Ela se dirigiu até o corredor e entrou no banheiro. Eu a observei, mas meu olhar não conseguia se fixar em nada. A cada segundo que passava, a sensação de estar sendo observado aumentava, como se algo estivesse se arrastando nas sombras. Depois de alguns minutos, ela saiu do banheiro e foi para o quarto. Eu a segui, sem querer, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, ela estava deitada na cama, olhando para o teto, mas não dormia. O silêncio entre nós parecia mais profundo do que nunca. Você tem medo, não tem? Perguntei, a voz um pouco trêmula, incapaz de esconder o que sentia. Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos se voltaram lentamente para mim. Eu não sei o que está acontecendo,
mas sei que não é normal. Isso não é só uma coincidência, não é. Eu não sabia o que dizer. Não tinha uma explicação que fosse convincente para mim mesmo, mas ao olhar para ela, senti que estávamos ambos em um limbo de incerteza, tentando racionalizar algo que não podia ser racionalizado. Algo estava nos cercando, e eu sentia que a resposta estava bem ali, nas coisas mais simples, nas coisas que deixamos passar despercebidas. Eu não consigo mais lidar com isso, com essa sensação, ela continuou. É como se a casa não fosse nossa mais. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Eu não sabia o que responder. Eu também sentia a mesma coisa, mas não podia admitir. O que quer que tivesse começado com a boneca estava se espalhando pela casa, tocando cada canto, cada parte dela. O ar parecia mais denso, mais pesado. Era mais de meia-noite quando ouvimos o som novamente. Um estalo vindo de algum lugar do andar de baixo. Não era algo que pudesse ser facilmente explicado, mas o tipo de estalo que você sente na espinha, aquele que te faz pensar se você realmente quer saber o que está acontecendo. Eu olhei para minha esposa, que também me olhava, o olhar vazio, apavorado. Ela sabia que não poderia ser apenas uma janela batendo ou uma porta que se mexeu com a corrente de ar. Algo estava se movendo, algo que não deveria estar ali. Eu me levantei lentamente, sem saber o que fazer, sem coragem para fazer o que sabia que precisava ser feito. Minha esposa me acompanhou até a escada. Descemos juntos, os passos suaves, quase como se a casa estivesse nos observando também. O estalo veio de novo, desta vez mais forte, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão da sala. O som era inconfundível. Não era um objeto caindo ou uma porta rangendo. Era o som de algo que se movia de forma deliberada, como se tivesse consciência de si. Eu congelei no degrau da escada, o olhar fixo na escuridão do corredor abaixo. Minha esposa estava ao meu lado, a respiração rápida e superficial. Ela sussurrou: "Você está ouvindo isso? É a boneca, não é?" Eu não sabia se era, mas algo me dizia que ela estava certa. Algo estava em movimento, e a boneca parecia ser o ponto de origem. A sensação de que não tínhamos controle sobre nada na nossa própria casa me deixou tenso, mas o que mais me assustava era o fato de que a presença parecia estar se intensificando. Desci até o corredor, tentando acalmar a mim mesmo, mas a cada passo, o medo aumentava. Quando cheguei à sala, o que vi me paralisou por um instante. A boneca não estava mais no lugar onde havia sido deixada. Ela estava ali, no meio da sala, virada para nós, com os olhos fixos na direção em que estávamos. O coração disparou no meu peito, e eu dei um passo atrás involuntário. Minha esposa parecia estar em choque, incapaz de reagir. Ela não acreditava no que via. "Não, não pode ser", ela murmurou, seus olhos arregalados. Eu queria correr, mas as palavras não saíam. A boneca estava ali, no centro da sala, mas o mais estranho de tudo era que ela parecia ter se movido sozinha para esse lugar. Eu tinha certeza de que a deixamos no canto. Por mais que minha mente tentasse justificar aquilo como algo que podia ter sido causado por algum movimento na casa, eu sabia que não era o caso. Fiquei parado por mais tempo do que eu gostaria de admitir, os olhos fixos na boneca. Cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo tivesse sido esticado até o ponto de quase se romper. Eu estava preso, e a sensação de que a casa estava contra nós era palpável. Eu olhei para minha esposa, que ainda estava atrás de mim, os lábios apertados em uma linha fina de nervosismo. Ela me olhou de volta, e eu sabia o que ela queria. Sabia que, naquele momento, nós dois queríamos apenas uma coisa: descobrir o que estava acontecendo e tentar, de algum jeito, recuperar o controle. E assim, sem dizer uma palavra, nos aproximamos da boneca. Eu não sabia o que mais fazer, mas um impulso me tomou. Talvez, se eu a pegasse, talvez, se a segurasse, alguma coisa mudaria. Quando estendi a mão para pegar a boneca, um arrepio percorreu toda a minha espinha. Ela parecia inofensiva, uma simples boneca de pano, mas naquele momento, ela não parecia mais algo tão trivial. Como se cada fio de sua costura estivesse carregado de uma energia estranha, algo que não deveria estar ali. Minha esposa estava paralisada atrás de mim. Ela não falou nada, mas pude ver o olhar dela, uma mistura de incredulidade e medo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que a resposta estava ali, naquela boneca. Eu não sabia mais se devia pegar ou deixar lá, mas o medo que sentia não me deixava pensar racionalmente. Eu a peguei. O momento parecia durar uma eternidade. O tecido gelado da boneca tocando minha mão fez minha pele arrepiar.
Não era apenas o frio da casa, mas algo mais, algo que não conseguia explicar. A boneca estava ali, aparentemente inofensiva, mas eu podia sentir que havia algo de errado com ela. Algo que se manifestava nos menores detalhes, no modo como o olhar dela parecia tão fixo em mim. Dei um passo para trás, segurando a boneca. Nesse momento, a porta da sala de estar bateu com força, como se tivesse sido empurrada por uma corrente de ar. Minha esposa deu um grito e correu para a porta, mas ao abrir, não havia nada. O corredor estava vazio. Não havia vento, não havia nada que explicasse aquele som. O estalo veio novamente, mais forte, mais urgente. E logo depois, uma risada suave, mas distorcida, como uma criança tentando se controlar, surgiu atrás de nós. Uma risada abafada, como se estivesse vindo de algum lugar muito próximo. Eu congelei, sem saber o que fazer. A risada parecia se misturar com os sons da casa, como se estivesse em todos os cantos. Minha esposa se virou, olhando para mim com os olhos arregalados. Você está ouvindo isso? Não é normal, não é? Eu só pude balançar a cabeça, sem conseguir encontrar palavras. O medo era tão grande que meu corpo estava paralisado. A risada não parava, e parecia ficar mais alta, mais nítida. O ar estava mais pesado, como se a casa estivesse nos engolindo. Eu apertava a boneca contra o meu peito, sem saber porquê, mas sentindo que era a única coisa que poderia me conectar à realidade naquele momento. Olhei para minha esposa. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava. Estava, como eu, em estado de choque. Nós precisamos sair, ela disse, com a voz baixa, quase como um sussurro. Agora, eu concordei sem pensar. Não havia mais tempo para refletir, para entender o que estava acontecendo. Nós dois corremos para a porta, mas algo nos impediu de chegar lá. A porta da entrada estava trancada. Eu sabia que a tínhamos deixado aberta mais cedo. Não podia estar trancada. Olhei para minha esposa, e o pânico se instalou. Está trancada, não tem chave. Eu falei, a voz tensa, quase falhando. Eu sentia a pressão aumentando, como se a casa estivesse nos aprisionando, nos forçando a permanecer ali. O ar estava insuportavelmente quente agora, e a risada, ela ainda estava ali, mais forte, mais próxima. Minha esposa olhou ao redor, e foi quando vi a boneca em minha mão tremer. Não fisicamente, mas havia algo ali, algo sutil que não deveria estar acontecendo. Era como se ela estivesse, viva, de alguma forma. Eu a deixei cair no chão de repente, e ela fez um pequeno som ao tocá-lo, mas a risada parou abruptamente. Nós dois ficamos em silêncio, olhando para a boneca no chão. O quarto estava em total silêncio agora, mas o peso da presença ainda estava ali, como uma sombra que nos seguia. Eu não sabia se a risada tinha sido real ou apenas uma ilusão causada pelo pânico, mas o que eu sabia era que a sensação de que algo não estava certo era inescapável. Eu não sei mais o que fazer, minha esposa disse, a voz trêmula. Ela estava perto de chorar, mas lutava contra isso. Eu não sabia como a acalmar, não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa estava clara, nada mais era como antes. A sensação de que a casa estava viva, de que algo a estava controlando, me consumia cada vez mais. Foi então que, sem mais explicações, a porta da sala se abriu sozinha. Eu e minha esposa olhamos para ela, sem saber se era real ou se nossa mente estava nos pregando uma peça. A porta rangeu, como se alguém a tivesse empurrado lentamente. Eu e minha esposa trocamos olhares, e a dúvida foi instantânea. Mas o medo, esse medo visceral, tomou conta de mim. Eu sabia que não deveríamos ir, mas a sensação de que não tínhamos escolha foi mais forte. Com a mão trêmula, eu agarrei a boneca de volta, sem saber o que estava acontecendo, sem saber por que estava fazendo isso, mas algo dentro de mim estava dizendo que a resposta estava naquela maldita boneca. Quando entramos no corredor, a sensação de estar sendo observado foi quase insuportável. O som do estalo voltou, dessa vez mais alto, mais nítido. E foi ali, no final do corredor, que vimos. Algo se movia nas sombras. Eu não sabia se era real, se minha mente estava me pregando uma peça, mas vi uma forma se aproximando de nós. A sensação de que estávamos sendo observados, de que não estávamos sozinhos, ficou insuportável. O que quer que fosse aquilo, estava vindo em nossa direção. E eu não tinha mais certeza de que poderíamos escapar. A figura na escuridão parecia se mover devagar, como se estivesse nos observando, esperando por algo. O coração batia tão rápido que eu mal conseguia ouvir os meus próprios pensamentos. Minha esposa estava ao meu lado, imóvel,
mas eu podia sentir seu corpo tremendo. Ambos estávamos paralisados pela presença, pela sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas sem saber o que. Eu apertava a boneca, sentindo a rigidez do pano nas minhas mãos, e foi quando tudo pareceu congelar. O ar ficou mais denso, mais pesado, como se estivéssemos dentro de uma cápsula de silêncio. A figura, que antes parecia uma sombra distante, agora estava bem diante de nós. Era uma mulher, mas não era uma mulher qualquer. Sua presença não era humana, não era natural. Não tinha expressão no rosto, e seus olhos, completamente opacos, não refletiam luz alguma. Ela se aproximou devagar, quase flutuando, sem fazer o menor som. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu conseguia sentir era um medo profundo, um pavor que me tomava por inteiro. Vamos sair daqui, minha esposa sussurrou, agarrando meu braço. Mas algo na maneira como ela falou me fez parar. Havia um desespero em sua voz, uma sensação de que se não saíssemos, algo muito pior poderia acontecer. A figura parou diante de nós. O silêncio era absoluto, e de repente, uma sensação estranha se apoderou de mim. Era como se eu já tivesse vivido aquele momento antes, como se algo no fundo da minha mente estivesse me dizendo que aquilo não deveria estar acontecendo, que não era para ser real. Eu olhei para minha esposa, e vi o mesmo pânico nos olhos dela, mas também uma confusão crescente. Foi então que ela se moveu, de uma forma tão abrupta, tão inesperada, que eu mal pude processar. Ela estendeu a mão na direção da boneca em minhas mãos, e algo em meu corpo imediatamente gritou para que eu a soltasse. Mas não consegui. Era como se a boneca tivesse se tornado parte de mim, algo que eu não poderia mais largar. A figura, que até então estava em silêncio, abriu a boca. A risada que ouvimos antes voltou, mas desta vez, mais forte, mais angustiante, como se viesse diretamente do fundo de um pesadelo. Não era uma risada de uma criança. Era algo muito mais profundo, muito mais sinistro. E então, como se tudo estivesse prestes a desmoronar, ela sussurrou algo que gelou minha espinha. Não era para ela estar aqui. Não era para você ter pegado. Aquelas palavras ressoaram em minha mente, como se tivessem sido gravadas. O que ela queria dizer com aquilo? Quem era ela? Por que estava ali? E, mais importante, o que havia de errado com aquela boneca? Mas antes que eu pudesse processar tudo, a figura sumiu. Não se afastou, não foi embora. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O corredor, antes opressor, agora estava silencioso, vazio. Mas a sensação de algo estar errado nunca se foi. Não completamente. Eu olhei para minha esposa, e os dois sabíamos. Sabíamos que aquilo não tinha acabado. Algo estava conosco. Algo ainda estava ali, observando, esperando. O que quer que fosse, tinha ficado, como uma sombra invisível que não poderíamos escapar. A casa, o ar, a sensação de ser observado, tudo parecia normal, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nada mais seria o mesmo. Minha esposa estava em silêncio, olhando para a boneca no chão. Eu olhei também. Ela parecia a mesma, mas eu sabia que não era. Havia algo nela, algo que nunca tinha estado lá antes. Então, sem dizer uma palavra, eu e minha esposa saímos da casa. Mas, ao fecharmos a porta, ouvimos um leve estalo atrás de nós. E eu soube que o que quer que fosse, ainda não tinha acabado. Não por completo,